Salve Maria Santíssima, desculpa aí o barulho, né? Tem muito barulho aí de forró, 1º de janeiro. Infelizmente muitos aí estão aí bebendo, ouvindo forrozão. Rezemos, né? Por cada um deles. Um ponto que a gente deve abordar nesse dia é que nós começamos o ano e encerramos todo o ano, tanto civil como litúrgico, sabendo que é Deus que conduz tudo, porque Ele é o princípio, o meio e o fim, ou seja, o caminho, a verdade e a vida, como fala em João 14,6. E hoje, neste dia da Santa Mãe de Deus, nós podemos dizer, não parece estranho começar o ano no lugar de ser algo cristológico, tem algo sobre Nossa Senhora? Eis o equívoco a qual nós podemos estar pensando, porque todo dogma mariano ele é perfeitamente cristológico. Quando Nossa Senhora é proclamada Theotokos, Deípara, Mãe de Deus, esse dogma não tem como centro a Santíssima Virgem, mas tem como centro Jesus Cristo. Quando nós não sabemos de fato quem é Jesus, nós entramos numa confusão. Muitos, na época, né, por exemplo, no nestorianismo, acreditava que Nossa Senhora era Christotokos e não Theotokos, ou seja, ela era mãe de Cristo, mas não era mãe de Deus. Daí uma grande confusão, porque se compreendia mal a união hipostática, ou seja, Cristo é uma pessoa divina. Ele tem duas naturezas, uma humana e a outra divina. Ou seja, é uma só pessoa, uma pessoa divina. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele tem duas naturezas, uma humana e uma divina. Ou seja, Jesus Cristo, ele é Deus. Ele não é um mito, ele não é um Hércules, 50% Deus, 50% homem. Não é assim que funciona. E, às vezes, nós escutamos a seguinte afirmação, o seguinte questionamento. Como ela pode ser mãe de Deus se Deus foi quem a criou? Se ela é mais nova que Deus, se Deus é eterno, né? E ela é criatura, como funciona isso? E vai havendo essa confusão toda, porque se acredita, alguns, que nós estamos dizendo que Nossa Senhora é mais velha do que Deus, ou que Nossa Senhora é uma deusa. De forma alguma nós estamos dizendo isso como católicos. A fé católica não afirma isso. A fé católica, ela não coloca como argumento essas questões. De forma alguma isso é colocado. Então, em que sentido nós proclamamos Nossa Senhora Mãe de Deus? No sentido que ela é mãe de Jesus Cristo, que é Deus. Se nós colocamos somente que ela é Christotokos e não é Theotokos, como se essas duas coisas fossem antagônicas, nós criamos uma heresia terrível. Nós vamos dividir Jesus ao meio. E não é assim que funciona. Jesus é Deus. É uma pessoa divina. Nós precisamos, de fato, acreditar nisso. Não acreditando nisso, nós não podemos nos dizer católicos. E interessante, o saudoso Padre Léo explicava assim, né? Que por que Nossa Senhora, no sentido etimológico também, a gente poderia pegar, é mãe de Deus. Porque a palavra mãe, segundo o Padre Léo, né, ele falava, né? Alguns latinistas não souberam responder essa minha pergunta quando eu a fiz. Eles falavam o seguinte, a palavra é aquela que dá a matéria, tem as raízes próximas no latim. Então, o verbo se fez carne.
E quem é que dá, de certa forma, a matéria? Quem é a mãe biológica que dá a matéria? Nossa Senhora, aquela que é mate, que dá a matéria. Até então o verbo não tinha matéria, era espírito. E o verbo se fez carne no seio da Virgem Maria. Então o Padre Léo, saudoso Padre Léo, da comunidade de Betânia, vai explicar isso. A mãe é a mate, aquela que dá a matéria. Ou seja, muitas vezes nós caímos nesse equívoco de achar que essa lógica que nós usamos, não, Nossa Senhora é mais nova, então Deus é eterno, então ela não pode ser mãe de Deus. Então ela é mãe da Trindade? Não, não existe essa confusão. Quando nós entendemos bem a cristologia, não há essa confusão. É tanto que o senso comum dos fiéis, eu diria o sentire cum ecclesia, ou sentir com a igreja, ou seja, esse senso da fé já estava muito aguçado nos fiéis. É tanto que quando teve o concílio de Éfeso, quando foi proclamado Nossa Senhora como a mãe de Deus, já se acreditava nisso, mas o dogma de forma oficial foi proclamado no concílio de Éfeso, no ano 431, Nossa Senhora como Theotokos. O povo todo a aclamou, o povo todo se alegrou, porque ali, junto com a hierarquia, havia também o senso da fé já entre os fiéis, o senso fideis, o sentire com a eclésia, o sentir com a igreja, porque de fato ali é o corpo místico, os fiéis, a hierarquia. O corpo místico de Cristo já confirmava, já acreditava nisso. Apenas a igreja precisou explicitar, clarear, deixar de forma definida para que não houvesse confusão alguma. Então é bem interessante, né? A palavra católico, irmão, nosso amigo ainda não. A palavra católico quer dizer conforme o todo. A palavra católico quer dizer isso, né? A palavra também quer dizer universal, conforme o todo, porque a igreja, ela é plena, ela recebe da plenitude de Cristo, porque ela é corpo místico de Cristo. É completa porque a missão dela é completa, de levar a salvação total para o homem. Ela, por isso o sentido católico, ela não é haires, ela não é herege, ou seja, ela não escolhe uma parte da fé, mas a fé completa que Cristo a deu. Cristo é o grande mestre, Cristo é a cabeça da igreja, por isso ele vai ensinando e conduzindo a igreja. Ele é a cabeça e tem o seu corpo que é a igreja. Então esse todo, né, esse Cristo total que nós amamos, adoramos, é na Santa Igreja Católica, sim. Então a palavra católica quer dizer o herege, ele escolhe uma parte, aquilo que se adequa a ele. Por isso a heresia ela vai sendo se multiplicando, porque cada um vai se adaptando ao que acha correto, ao que interpretou da Bíblia. Cada um vai sendo o próprio Papa de si mesmo, né? O próprio legislador e intérprete das Sagradas Escrituras, ou seja, ele se torna acima de todos a pessoa que vai sendo herege, haires. Um exemplo bem claro. Nós cremos que os santos intercedem e a gente pode pegar 1 Timóteo 2,5, que fala: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E a gente pode dizer, mas se há um só mediador, se há um só intercessor, então os santos intercedem ou não? O que o herege faz? Ele escolhe uma parte ou a outra. É haires, uma parte, uma escolha. Eu não fico com a fé completa, com a fé total, mas eu escolho a que se adequa à minha inteligência, a que se adequa ao meu gosto. Então o herege faz isso. Ele, não, então os santos intercedem, então rasga aquele versículo da Bíblia. Ou então, não, só Jesus intercede, esquece os santos. Não, a Igreja Católica explica a totalidade. Por exemplo, sobre o dogma de hoje, né? Nossa Senhora é mãe de Deus, Theotokos. Então alguém pode dizer, ah não, se ela é Theotokos, então ela ou Jesus não é Deus, ou ela é uma Deus e confunde tudo. O herege escolhe uma dessas partes. Já o católico não. O
católico explica, não, ela não é deusa, ela não gerou Deus lá na eternidade, mas ela é mãe de Deus, porque Cristo é Deus. É tanto que, biblicamente, a gente pode ter claro isso. Por exemplo, quando Isabel vai saudar a Virgem Santíssima, vai falar o seguinte: aqui devo a honra que venha me visitar a mãe do meu Senhor. O termo usado na linguagem hebraica é Adonai, no grego é Kyrios, que é usado Senhor no sentido forte, não apenas no sentido de um respeito, mas no sentido de honra, no sentido de senhorio mesmo, Senhor no sentido forte. Então ali, sem dúvida, está reconhecendo que aquele que está no ventre da Virgem Maria é o Senhor, é o Deus de Israel. Ou seja, ela é mãe de Deus. E já Isabel, ela reconhece isso, a mãe do meu Senhor. Ou seja, há um reconhecimento aí implícito do dogma. Então, está muito claro. E se a gente fosse mergulhar em diversas outras passagens, por exemplo, quando em Pentecostes fala, entre eles estava a mãe de Jesus. Então, há um reconhecimento claro da igreja primitiva que Jesus é Deus, embora não haja a definição dogmática, mas há o reconhecimento, a constatação, há a fé que Jesus é Deus, e também, sem dúvida, há a fé que Nossa Senhora é mãe de Deus. Isso não há dúvida entre a igreja primitiva. Depois vai haver as controvérsias por uma má compreensão da fé, uma má compreensão de quem é a Virgem Maria e uma má compreensão de quem é Jesus, certo? Então um abraço aí para o nosso amigo Praxendes, nosso amigo Kelvin Marques, caríssimo. Compartilhem essa live, vamos, neste dia de Nossa Senhora Santa Mãe de Deus, interceder por todos aqueles que ainda, de fato, não abraçaram a fé da Santa Religião. É um termo usado mais tradicional, Santa Religião, né? Lá onde vai falar em Mateus 16:13, né? Seguintes, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. 1 Timóteo 3,15 vai falar, que o Kelvin gosta muito, né? A igreja é coluna, sustentáculo da verdade. Então a gente deve, de fato, amar a Santa Igreja, amar a Virgem Maria. Vai falar Santo Agostinho, que se todos os corpos fossem, se transformassem em língua, todos os membros do corpo humano se transformassem em língua, e todas as pessoas, né, louvassem a Virgem Maria, o louvor ainda seria insuficiente. Aqui eu lembro também aquilo que fala o padre William Faber, que tem um livro maravilhoso sobre a Virgem Maria, que é sobre as dores dela, e tem um outro livro que vai falar sobre os caminhos mais fáceis para o Senhor. Fáceis não porque é a porta larga. Apresentar Jesus como um caminho que é suave, como ele fala em Mateus 11, 26 até o 28 seguintes. Ou seja, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E ele vai falar, o padre William Faber, o seguinte, escutem bem, não pensemos que a devoção à Virgem Maria é da seguinte forma: eu vou dar muita glória a Deus e eu vou dar só um pouquinho de glória a Maria Santíssima. Ou seja, eu vou roubar um pouquinho porque Deus não vai sentir falta. Seria loucura. Santa Catarina de Sena fala que o homem, quando ele é soberbo, quando ele é orgulhoso, ele rouba a glória de Deus. Então, nós não vamos dar a glória a Deus roubando essa glória de forma nenhuma. Pelo contrário, quando nós honramos a Virgem Maria, quando nós amamos a ela, quando nós rezamos o terço, o rosário, a coroinha de Nossa Senhora, o ofício e tantas outras orações, nós estamos honrando e glorificando ainda mais a Deus, porque nós estamos amando, respeitando e venerando a obra mais perfeita que ele fez, que é a Virgem Santíssima, na sua Imaculada Conceição, na sua vida como Mãe de Deus, como sempre Virgem, como assunta ao céu, e como tantas outras virtudes da Virgem Maria, além dos dogmas. Então, é aquilo que uma vez um santo, né, ouvindo uma santa, vendo um outro santo falando tanto de Nossa Senhora e não falou
praticamente quase nada de Jesus, ela passou pela imagem de Nossa Senhora, não fez a vem, a reverência, né? E Jesus perguntou para ela por que ela estava tão zangada, por que ela não fez reverência para a imagem da Virgem Maria, e ela fala: aquele pregador só falou da tua mãe, Senhor, não falou de ti. E ele vai falar, se não me engano foi Santa Gertrudes: Gertrudes, toda a glória que é dada à minha mãe sou eu que recebo. Ou seja, quando nós admiramos a luz ali da lua e contemplamos, ô lua bela, bonita, encantadora, e ficamos admirados, e alguns até enamorados contemplam ali a luz da lua e vão fazendo poemas e declamações de amor um para o outro, né? Ou silenciam contemplando a lua. De fato, aquela luz é a luz que vem do sol. O elogio, mesmo que não seja dito que é ao sol, mas é a ele que é dado, porque a lua não tem uma luz própria, ela recebe do sol. E nós devemos entender que é assim a vida dos santos. E quando a gente fala não tem luz própria, não quer dizer que a pessoa não tem méritos. Não é isso que a gente está dizendo, porque às vezes pode ser mal compreendido isso, né? A gente está querendo dizer que a fonte de tudo é o próprio Deus. E é onde explode a beleza, a inteligência, né, sapiência divina, onde explode tudo aquilo que é de belo, de bom, de inteligente, de majestoso, aonde é, de modo especial, na Virgem Santíssima. E por isso, quando nós honramos a Virgem Maria, nós não estamos roubando a glória de Deus, pelo contrário, estamos ainda dando maior glória a Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.